Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma entrevistada muito querida, uma amiga minha querida, está lançando um livro, foi um dos motivos que eu convidei para fazer o programa. E nós vamos falar sobre empoderamento feminino. E eu estou aqui com a Miriam Gomes. Tudo bom, Mi? Tudo bom, amor. É um prazer enorme estar aqui. Que bom, a gente fica muito feliz. Então, ó, só lembrando, se você quiser, eu sei que você está me ouvindo, você deve estar no carro agora ouvindo ou na sua casa. Se você quiser acompanhar o programa ao vivo, que a gente chama de live, vai no Facebook, digita no Facebook, Rádio Mundial. Você vai encontrar o M da Mundial, é esse que você clica, você vai me ver aqui ao vivo com a Miriam Gomes. Miriam, um dos motivos que eu te convidei para fazer essa entrevista foi o fato de você, semana que vem, estar lançando o segundo livro. E eu quero que você fale, antes de você falar sobre o livro que você vai lançar semana que vem, que você vai dar todo o endereço, tudo direitinho, para as pessoas que estão nos ouvindo agora e acompanhando pelo Facebook, estarem lá na tarde de autógrafos. Aliás, vamos falar um pouquinho onde é que vai ser. Vai ser na Livraria da Vila da Alameda Lorena. Que horas? Das 15 às 19 horas. Então, Lorena, sabe o número? Salvo engano, é 1720. 1720, Lorena, qual é o nome da livraria? Livraria da Vila. Famosa Livraria da Vila. Então, eu vou estar lá, inclusive, vai ter sorteio. Vai. Nós vamos sortear 2 consultas. Isso. 2 consultas nós vamos sortear. Então, é um prazer, eu te espero lá, então, no sábado, das 15 às 19. Isso. Livraria da Vila, na Alameda? Lorena. Miriam, você tem 2 livros escritos, está lançando o segundo agora. O primeiro foi um super sucesso, tanto que está virando, inclusive, peça de teatro, né? Qual que é o conteúdo do primeiro livro? Bom, tanto o primeiro quanto o segundo, eu sempre primo por falar de mulheres, né? Então, o primeiro livro foi uma parceria com o Augusto Cruz, que é um colega, também advogado, eu sou advogada, um colega advogado de Salvador, e nós resolvemos fazer surgiu como uma brincadeira. Eu falei, Augusto, eu vou escrever, eu tenho aqui 9 contos sobre mulheres, personagens femininas, e eu queria que você também escrevesse 9 contos com personagem feminina, mas para que a gente possa ver a diferença do olhar do homem quando escreve sobre mulheres e a mulher quando escreve sobre mulheres. E foi sensacional, porque você tem lá 18 contos e você tem desde a manicure, a dona de casa, a moça independente, a moça que tem autoestima muito baixa e que sonha com o príncipe encantado, né? Então, você tem um leque enorme de mulheres, mas mulheres factíveis, né? Não é nenhum conto de fadas, nenhuma história que você fala, todo mundo que lê, fala, eu me identifiquei com alguma personagem. Eu li em um dia, eu li. Então você... por quê? Porque você é escritora, você sabe. A gente acaba colhendo muito das nossas histórias no dia a dia. Né? Por mais que tenha ficção, você tem um fundo de verdade ali. Né? Então, eu acho que a personalidade dos meus personagens, ela existe, ela é verdadeira. Então, você vai se identificar com alguma daquelas mulheres. Ô, Miriam, que signo você é? Sagitário. Sabe, lembra ascendente, não? Peixes. Peixes, né? O Peixes que te traz também um pouquinho... Bom, o Sagitário é a liberdade, né? Você passa essa imagem de mulher empoderada, né? E o Peixes, a gente tem o servir, né? O Sagitário te dá um aspecto de liberdade, talvez as pessoas até fiquem um pouquinho... Como fala, um pouquinho... Assustadas? Assustadas não é tanto assim a palavra assustada, mas pode dar um pouquinho assim, de respeito, principalmente os homens, talvez, né? O Sagitário. E o Peixes é o servir. Então, há um contraponto aí bem interessante. Miriam, nesse segundo livro que você vai lançar sábado, das 15 às 19, na Alameda Lorena, nos Jardins, né? Eu vou estar lá, começa das 13 às 19, a gente vai estar lá. Você que está me vendo, gente, vai lá, vai me dar um abraço, vai dar um abraço na Miriam, vai ter sorteio de mapa, olha que legal, vamos passar uma tarde bacana juntas, aparece lá, a Miriam vai adorar, eu vou adorar te conhecer também, a Miriam também, ela vai estar te esperando. Nesse segundo livro que você lança sábado que vem, você trata do quê? Qual é o título do livro e você fala sobre o quê? O título do livro é Fechada para Balanço, né? Quando surgiu... Por que Fechada para Engraçado que nesse meu livro, o título surgiu primeiro e depois surgiu a história. Olha que coisa louca, porque normalmente é o contrário, né? Era um período que, de fato, eu estava num momento fechada na minha vida, né? Fiquei 3 meses em casa, estava até com um início de depressão, e a escrita foi o meu, assim, minha libertação naquele momento. E eu falei,
puxa vida, eu preciso falar sobre isso, esses momentos que nós passamos na vida, que a gente tem que se reinventar, que a gente tem que encontrar novas maneiras de fazer o que a gente fez até então. Você sabe muito disso, porque você faz suas consultas, e quantas mulheres não estão em busca disso, né? E daí surgiu. O Fechada para Balanço é uma história... Acontece que eu não posso contar muito, porque é o tipo de livro que você só vai descobrir a história mesmo no final, né? Então ele tem todo esse suspense. Mas é a história de uma mulher de 40, 50 anos de idade, nessa faixa, e ela está num auditório, num sábado à noite. O livro começa ela comentando que ela está nesse auditório, vendo uma peça de teatro, e falando sobre os personagens, sobre as pessoas que estão junto com ela, por que ela está lá naquela peça sozinha e tal, e de repente ela acorda numa cama de hospital. E ela acorda sem se lembrar dos últimos 20 anos da sua vida. Você pensou se isso acontecesse de verdade, mesmo que aflição? Que aflição. Ela não lembra o nome, e todas as memórias que ela tem terminam quando ela acaba a faculdade. Mas você começa no hospital? Não, o livro começa, na verdade... É a segunda parte que você está lendo a história, de repente é como se desse um branco, né? A gente tem a imagem, né, dos personagens. É como se desse um branco e ela acorda e fala onde que eu estou, quem é você, o que eu estou fazendo aqui. E o que acontece? A única coisa que tinha com ela estava sem bolsa, sem documentos, e a única coisa que ela trazia era uma pasta com vários manuscritos de histórias com várias mulheres. E acaba... ela vai para uma ala de psiquiatria, e o psicólogo, o psiquiatra, tenta fazer um trabalho com ela para resgatar essas memórias. E ele fala, olha, já que a senhora não lembra do seu nome, não sabe quem é, eu acho que isso é um diário. Então, eu vou ler o que está escrito aqui para ver se consegue se lembrar. Então, é fantástico, porque o leitor também vai tentando descobrir quem é essa mulher durante todo esse período. E como é que você descobriu essa veia literária, né? Porque você advoga e você fala, que dia que você falou, não, vou escrever. Começou de brincadeira, Como é que foram os seus passos? A pessoa que está assistindo a gente aqui pode falar, poxa, se a Miriam, que já está no segundo livro, começou assim... Porque, assim, quando eu escrevi o Anjo Cabalístico, ele era uma apostila que se transformou num livro. Então, o valor da apostila estava muito caro, uma pessoa da sala de aula sugeriu, você não faz um livro que sai mais em conta? Virou um livro, foi super por acaso. No teu caso, como é que você transformou, como é que veio essa veia artística, literária para você escrever? Então, amor, eu sempre gostei de escrever. Né? E eu sempre gostei de contar histórias. Eu falo que eu não tenho memória boa para guardar nomes e datas, mas eu conto uma história fantástica. Independente se eu mudar o nome, as datas, eu me perder nisso. Eu sempre prestei muita atenção que eu gostava de mandar e-mails assim, para os colegas de trabalho e tal, e eu escrevia muito, contando o que aconteceu. Eu gostava muito de contar as coisas por e-mail, pela escrita. Eu falei, puxa vida, por que eu não começo a exercitar mais essa questão de escrever? E as pessoas que liam, né, porque eu comecei a trocar algumas coisas que eu escrevi, eu falei, puxa vida, você precisa escrever um livro. E as histórias vêm, né, e vão acontecendo. Essa história do Fechada para Balanço, se você me perguntar de onde veio, não sei. Eu sei que eu queria muito resgatar algumas lembranças da década de 80, de 90, que hoje é moda, mas eu escrevi o livro há 3 anos atrás, né? Engraçado isso. Hoje está super na moda, tanto que parece que foi reaberto o Play Center. No meu livro, ela fala, nossa, eu lembro da época do colegial. Para quem não sabe o que é colegial, da nossa idade sabe, mas é o ensino médio, né? Ela fala, eu lembro da época do colegial, das discussões que nós íamos para o Play Center. E ela começa a contar, né? Então, você foi muito lá, não? Muito, e quem não foi, né? Eu nem dormia, né? Hoje as crianças vão pra Disney. Eu, quando ia pro Play Center, pra mim era o evento do ano, né? Eu não dormia a noite anterior. Né? Então, eu queria trabalhar isso. Tanto que eu consultei algumas pessoas, porque pode não parecer, mas eu nasci em 72, eu tenho 45 anos. Então, algumas coisas eu não era jovem na década de 80, né? Assim, jovem que saísse, que tivesse uma vida noturna e tal. E eu fui consultar algumas pessoas, algumas amigas de 50 e poucos anos, para falar qual que era o point da época, né? Então, para eu poder descrever no meu livro. Então, é muito interessante. E tem um personagem que eu acho muito interessante quando a gente fala de empoderamento feminino, e o livro trata muito disso,
esse trabalho que ela faz com o psicólogo ajuda também ela a enxergar o quanto ela estava fechada para a vida. Né, o quanto ela vivia uma rotina, o quanto a vida dela perdeu o sentido em função da vida que ela vivia, das pessoas, né, e ela começa a descobrir, inclusive, a sua sexualidade, né, porque até então era uma educação muito castradora. Né? E eu acho que é o grande problema de hoje, né? Eu falo que o grande problema de hoje é achar o meio termo das coisas, né? Porque está todo mundo muito cá ou muito lá. Mas é muito importante nessa nossa faixa etária, 40, 50, a gente se libertar de algumas coisas e se permitir. Então essa personagem também, ela começa a ser, por essas histórias que ela ouve, ele lendo, ela começa a se permitir até imaginar algumas coisas que até então para ela eram impossíveis, né? Então eu acho que o livro ele traz muito disso, do empoderamento feminino. E uma das coisas que você faz também, você ministra as palestras, né? Uma delas, se eu não me engano, foi aonde? Em Santana do Parnaíba, que você fez uma, né? Olha que me lembrei. O ano passado foi na prefeitura, acho que foi Vinhedo, desculpa se eu errar, tá vendo a memória? Na prefeitura de Vinhedo, no Dia Internacional da Mulher, a palestra ela traz assim, sempre com um sonho possível. Então, eu gosto de mostrar para as mulheres que não existe nenhum sonho impossível. Todo sonho é possível. Você realizou todos os sonhos já? Olha, amor, outro dia alguém me perguntou isso, algo parecido. Eu não sei se eu acho que eu tenho alguns sonhos muito relacionados aos meus filhos hoje, né? Eu acho que meus sonhos pessoais eu acabei realizando todos. Aliás, você podia mandar um beijo para eles. Que eles devem estar assistindo Maria a gente. Fernanda. Um beijo pro Lucas, um beijo pra Maria Fernanda. E um beijo também, que eu sei que ela tá ouvindo, porque ela falou que a rádio dela não sai da Rádio Mundial, que é a minha tia, Matilde. Então, quando eu falei, ela falou assim, não precisa se preocupar. Nem precisa avisar. O único dial que eu conheço é esse. Que bom. Então eu falo o seguinte, eu tenho vergonha de pedir qualquer coisa a Deus, porque quando eu faço um retrospecto da minha história, assim como você, tudo que eu já passei, eu falo, gente, eu tenho mais, né? E não estou falando de questões materiais, não, porque isso a gente trabalha e tal. Mas eu já recebi muito mais do que que eu imaginava ser capaz de receber. Eu sempre falo a mesma coisa, eu sempre agradeço, eu não peço, eu não tenho nem coragem de pedir. Eu não tenho coragem de pedir. Tudo aconteceu de uma forma assim tão maravilhosa, principalmente por causa dos filhos, né? Dos filhos. Deixa eu te perguntar, quando a gente fala de empoderamento, você comentou das palestras, você acha que a mulher brasileira ela é empoderada? Não. Por que não? Eu acho assim, nós vivemos em São Paulo. Então a visão que a gente tem hoje de São Paulo é uma visão que é um pouco distorcida do país que é continental. Né? As mulheres brasileiras não são empoderadas, mas nós estávamos comentando, elas assumem mais de 40% das mulheres hoje são a única fonte de renda da família. Verdade. E não só como fonte de renda, fonte emocional, elas fazem papel de pai, de mãe, elas que criam. Então, a gente tem que começar a olhar para isso e dar oportunidade. Eu tenho uma questão, para mim, muito clara. Numa das palestras perguntaram, você é feminista? Eu falei, não. E quase fui linchada. Eu não gosto de rótulos. Ponto. E eu não acredito que o homem e mulher são iguais. Eu só luto por direitos iguais. Eu acho que nós somos complementares. E a gente tem que aproveitar essa complementaridade. Isso não quer dizer que eu não lute por direitos iguais. Né? Eu acho que tem que ter. Mas eu acho que falta muito ainda. Então, e para a mulher que está ouvindo a gente tem uma audiência muito grande no Brasil. Em outros países também. Explica para a pessoa, até mais simples, que está ouvindo a gente, está vendo a gente, o que é o empoderamento feminino? O que ela precisa fazer para se empoderar? Existe um caminho, alguma dica que você possa passar para elas? Mônica, tem eu tenho uma amiga que ela tem uma organização civil e ela trabalha só com mulheres, aqui na Grande São Paulo, né? E muito das mulheres da periferia. E ela sempre falou, Miriam, eu luto pelo empoderamento das mulheres. E essa palavra parecia um bicho de 7 cabeças para aquelas mulheres. Só que ela tirou as mulheres de dentro de casa e começou a dar para elas alternativa de ganho de renda, alternativa de poder dar educação para os filhos. Então,
que é empoderar-se, né? Vem de poder. Vamos dar poder às mulheres, mas é poder na presidência? Não, é o poder ali do dia a dia. Ou sim, né? Você Quer dizer, já tivemos. Sim, né? já tivemos, mas assim, é que às vezes fica parecendo que é uma coisa tão surreal, né? A gente tem que pensar no nosso mundo aqui, né? E no nosso mundo é dar oportunidade, né? A oportunidade para a mulher trabalhar, ela desenvolver aperfeiçoar a posição que ela iguais, tem. Né? Ganhos iguais. Você viu, como é que chama aquele doutor estranho, o ator, me fugiu o nome dele agora, ele disse que ele só vai estrelar um novo filme se as mulheres ganharem o mesmo que ele. Mônica, até o ano passado eu estava no mercado empresarial, né? Então, desde 2001 eu vivi dentro do ambiente corporativo. E as mulheres não ganham como os homens. Não ganham. E tem uma amiga minha, inclusive, ela fala o seguinte: para o homem conseguir uma diretoria, ele tem que tirar nota 8. Nós temos que tirar 15. É verdade. Mas é uma nota que nem existe. Ou seja, é muito difícil, porque você olha hoje nos conselhos de administração, então nem se fala. É difícil ver mulher, só se ela for dona de alguma das empresas. Diretoria, impossível. Né? Assim, é um número muito pequeno. Então a gente precisa começar a procurar o nosso espaço. Né, a mostrar o nosso valor, né, mostrar que nós somos capazes, porque a gente não serve. Particularmente, outro dia alguém estava falando assim: mãe, tinha um post no Facebook e falava assim: mãe, eu vou te dar folga no Dia das Mães. Daí tem um quartel-general atrás de cozinheira, lavadeira, passadeira, tudo que a mãe faz, que se você der folga, você vai precisar de pelo menos umas 10 pessoas para substituir a mãe. Né? Porque eu acho incrível. Você está me lembrando uma rede de fast food que fez o contrário no Dia das Mães, em vez de dispensar as mulheres, colocou as mulheres trabalhando e deu dispensa para os homens. Eu achei aquilo absurdo. Como é que vocês não abrem um olho para esses pequenos detalhes, gente? Quer dizer, ajuda um pouco, né? Também no Dia das Mães as mulheres todas trabalharam, os homens tiveram folga. Eu achei o cúmulo isso. Miriam, você está pensando em fazer mais um livro? Então, é um vício, né? Não, o fechado ele tem continuação. Não tem como não ter. Porque você vai ver a hora que acaba e você fala, não acredito. Sabe aqueles filmes que falam assim, não acredito? Ele tem continuação. Então, em algum momento eu vou trabalhar na continuação. Né? Até para saber, aquela história, eu mudei. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Como que vai ser? Qual vai ser o desafio? Como que eu vou enfrentar isso? Porque o mundo não mudou. Né? Eu mudei para o mundo. Deixa eu te perguntar, a gente antes de entrar, a gente estava conversando sobre a Meghan, que casou ontem, da realeza inglesa, agora virou duquesa, junto com o Harry, que virou um duque também, e ela se diz feminista, empoderada e tudo mais, e realmente ela deu uma virada na vida espetacular, né? Eu vi ontem uma foto dela super simples, andando com uma bolsa na rua, meio descabeladinha e tal, e na outra foto seguinte aparece ela linda, com véu, com grinalda, se tornando a esposa de um príncipe. O que você achou da festa de sábado? Como é que você viu? Como é que... Eu achei lindo, me emocionei, achei tudo muito bonito. E aí a gente vê a discrepância a nível Brasil. Eu lembro que eu estava assistindo, inclusive, a Globo News. Acabou, fechou, subiu os caracteres da produção do Casamento Real. Em seguida entra uma live com uma moça com colete à prova de balas, vendo alguma coisa do tráfico na Rocinha. Eu falei, gente, foi tão distoante você ver aquela coisa tão bela, onde 2 bilhões de pessoas assistindo conseguiram sonhar um pouco, e de repente você cai na realidade brasileira. Aproveitando isso, o que você achou da Meghan e como é que você acha, se tem chance, se existe algum tipo de estudo de cultura que possa mudar a cabeça dos homens e das mulheres no Brasil? Bom, quanto ao casamento, eu me emociono em qualquer casamento, né? Eu acho que e ali tem uma cena que ele olha para ela e cochicha, né? Eu tenho muita sorte, você está linda. Não tem como dizer que ali não tem amor. Você está linda, eu sou o homem mais sortudo do mundo, alguma coisa assim. Então, que coisa mais linda, né? E para mim o casamento quebrou todos os paradigmas da realeza desde então. Né? Ela é descendente de negros, ela é americana, ela é atriz. Se você parar para pensar, salvo engano, foi o irmão da rainha, que inclusive teve que abdicar o trono, né? Em razão de se apaixonar por uma divorciada, né? Ela é divorciada. Então, assim, enfim, a realeza entrou
né, nos tempos modernos, mas em razão dele, né? Porque ele teve a coragem de assumir esse amor e falar, não, eu amo e é essa mulher que eu quero. Né? Eu estava vendo os dois, até o pai um pouco emocionado, e o Harry emocionado, talvez em alguns momentos ele chorou, talvez lembrando da mãe, né? A mãe poderia estar ali, enfim, a grande rainha do povo, né? E quanto à questão do brasileiro, só para voltar, você falou que às vezes a gente acaba usando alguns termos e algumas coisas que não acessam todo o público que está nos ouvindo. Mas a questão do empoderamento, é bom ter em mente o seguinte, eu sou autossuficiente, né? Eu sou uma mulher... A minha geração ainda, eu fui criada para casar, né? Minha avó, quem está ouvindo da minha família sabe. Eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a limpar a casa, só não sei bordar essas coisas, porque eu não sou boa de ofícios manuais. Mas eu fui criada para casar. Fiz magistério, sabe assim? Minha avó passou a vida inteira analfabeta e morreu analfabeta, por quê? Porque o meu bisavô falava que mulher nem precisava estudar. Não podia estudar. Né? Era algo assim, totalmente fora da nossa realidade. Uma mulher que trabalhou nas lavouras de cana do interior de São Paulo, depois trabalhou em frigoríficos. Mas eu fico pensando, gente, era uma mulher que sempre trabalhou. Sempre foi divorciada. Na época que nem existia a lei do divórcio. Imagina ela assumir. Ela divorciou e nunca mais teve um homem na vida. Não é um namorado, nada. Nunca mais teve ninguém. Né? Então, olha o que essa mulher passou, só que ela sustentou a casa, 2 filhos, como criou... tantas mulheres que estão nos ouvindo. Isso é empoderamento. Vocês podem não saber, mas isso é falar assim, eu dou conta, eu não preciso de ninguém para pagar minhas contas. É legal somar, eu falo, todo casal é legal somar, um ajudar o outro, mas se isso me custar a minha liberdade e a minha felicidade... Não há problema nenhum de querer o parceiro, lógico, todo mundo que está ouvindo aí, quem está solteira está querendo. A questão é primeiro se estar-se como indivíduo totalizada para encontrar um homem total também, né? Sim. Não são 2 metades de uma laranja, são 2 laranjas se juntando para virar um suco bom aí, né? É isso que as pessoas têm que acreditar. Outro dia eu falei assim, eu brinquei, eu falei assim, não, eu preciso de alguém para dividir minha vida. Eu não quero dividir minha vida, me desculpem, entendeu? Eu não divido, a minha vida é completa. Eu quero alguém que venha também completa e some comigo, entendeu? E eu acho que é isso que nós mulheres, só que infelizmente a gente não pode culpar, porque são gerações criadas com outra mentalidade. A mulher tinha que casar, o homem era o provedor, né? É difícil, a gente muda com nossos filhos. Mas eu acho assim, 43% dos lares brasileiros são compostos por mulheres. Essas mulheres acabam sem saber, sem perceber, elas são um pouquinho feministas, são feministas, são resilientes, né? Tem suas filhas que se tornam, como a Megan falou, eu fui criada sozinha pela minha mãe, que nem eu criei meu filho sozinho, então ele respeita muito as mulheres, então muito que eu falo, ele fala, mãe, o que eu faria que eu te deixaria triste? Eu já falo, olha, inadmissível você tocar numa mulher no sentido de machucá-la, ofendê-la. Então existe alguma... E ele não fala nem palavrão, eu falo que bom. Há um senso de educação que me encanta muito, assim como o Lucas, teu filho, a Má, que está assistindo a gente. E a gente está criando eu acredito nessa geração de super mulheres. Eu acredito. Que estão... Eu acredito também. E acho que o Brasil para mim, assim, o básico é a educação. O básico é a educação. É educação, né? Não existe nenhum projeto no mundo que seja mais confiável e que tenha 100% de resultado que não seja educação. Verdade. Né? Então, primeiro, as mulheres terem acesso à educação. Né? Hoje, graças a Deus, eu acho que o número de mulheres em escolas é maior do que de homens. Né? Você entra em empresas, eu conheço uma empresa de um cliente meu, olha, eu ia falar, acho que não tem. Ele não tem um homem. Toda a força de trabalho é feminina. Muito bom. Então, assim, não acho que não tem que fazer, isso não quer dizer, só tem que contratar mulher ou contratar, não. Eu sempre sou adepta a somar forças, mas é saber que tem a qualificação e que é possível, porque antigamente não era, a mulher era professora, né? Verdade. Na minha palestra eu falo para todo mundo, né? Porque eu acho muito bom a gente pensar, quando nós éramos crianças, e alguém perguntava para você, o que você quer ser quando crescer? O que você queria ser quando crescer, Mônica? Eu queria, se eu te falar, eu queria ser empacotadora de supermercado. Quando eu era menor, sim. Mas não, eu queria ser mãe de santo. Tudo para ser mãe de santo.
E eu lembro que rapidamente, até a gente já está quase terminando o programa, eu acabei tendo essa vertente da espiritualidade que me pegou de surpresa. Ô Mi, a gente já está no tempo, já estamos esgotados, vamos dar então o serviço. Sábado que vem, Alameda Lorena. Livraria da Vila, das 15 às 19. Livraria da Vila, das 15 às 19. A Miriam vai estar lá autografando o livro. Fechada para balanço. Das 15 às 19, te espero lá. Vai lá dar um beijo na Miriam, vai dar um beijo para mim. Eu vou estar lá junto com a Miriam, das 15 às 19. Fechada para balanço. Se você quiser seguir a minha no Instagram, Miriam Gomes. Miriam Gomes está no Instagram. Me segue se você quiser no Mônica dos Anjos 72. A gente vai encerrando. Até o tempo correu, a gente não percebeu, já estamos estourando o tempo. Gratidão. Semana que vem eu volto então para mais um programa Mônica Bonfilho. Obrigada, Miriam. Obrigada a você. Obrigada. Namastê.